Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui sobre o nosso produto de fonogramas musicais brasileiros, que também tem imunidade tributária, ou seja, imposto zero em cima de tudo que for feito através da Uplay. Tá? Eu vou me colocar pequenininho aqui para ir direto ao assunto e já vou falar um pouquinho sobre o Uplay Júnior, né, que é a nossa ferramenta, que é a nossa plataforma dos fonogramas musicais. Eu vou mostrar que base legal, eu vou mostrar como é que cobra lá na nota fiscal do cliente, lá no IXC, no SGP, no Hubsoft, no MK, no sistema de vocês. Então fica até o final desse vídeo aqui, que eu prometo que é um vídeo curto, vou correr um pouquinho aqui. Depois a gente vai fazer um lançamento nas consultorias públicas com mostrar isso, como é que funciona e esse tipo de coisa. De uma forma mais ampla. Aqui vou fazer isso de uma forma mais restrita, só para te entender como isso pode te ajudar no teu planejamento tributário pré-reforma até o final de 2026 e durante a reforma de 2027 até 2032, culminando já na tributação plena já a partir do ano de 2032. Bom, então, os fonogramas musicais brasileiros, né, com divertimento para a criança e imunidade tributária para o provedor. Essa é a proposta, é um produto que tenha engajamento e também tenha uma tributação zerada. CBS, IBS, depois da reforma, antes da reforma ICMS, ISSQN e ainda benefícios fiscais pela tributação de comércio lá no lucro presumido. Porque muitos provedores, agora na reforma, durante a reforma, já no ano de 2026 e no início de 2027, vão deixar o Simples Nacional. Então, cada vez mais vai pesar esse produto aqui no cálculo. Porque, por exemplo, o provedor que só tem e-book vai conseguir botar o quê perante o fisco? 20%, 25% do faturamento no máximo. E-book e jornal, 35%, 40%. E-book, jornal e fonograma, aí completa uma diluição perfeita. Eu vou falar mais disso depois, quando eu falar do combo perfeito. Vamos focar agora no entretenimento, no engajamento aqui. Vou botar a tela um pouquinho maior ainda. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu vou me trocando de lugar aqui conforme for andando o vídeo, pessoal. Então, vamos falar aqui da Uplay. Ele tem um foco para criança de 0 a 4 anos, ou seja, não sei se vocês já pensaram nisso, mas a TV aberta não tem mais desenho. E a TV fechada tem alguns canais que não são crianças pequenas, propriamente ditas. E existem proibições de várias plataformas, por exemplo, o YouTube, né? Ele está censurado, vamos dizer assim, para menos de 16 anos. Então tem que usar lá o YouTube Kids, que tem propaganda, que tem outros problemas bem interessantes, tá? Produtos que não deixam o cérebro da criança liberado, não transmite educação, não tem foco em cultura. Então, o YouTube é concebido para estimular coisas ruins, porque são feitas por pessoas com intenções ruins, muitas vezes. Vocês já devem ter visto aí essas novelas do YouTube, que realmente foi o que causou a mudança na qualificação de idade do YouTube. O Uplay Junior é completamente diferente, tá? Ele é indicado, inclusive, de forma a não estimular a agressividade, é focado em clipes musicais de autores brasileiros, com um foco cotidiano saudável, é indicado para crianças justamente que têm esses transtornos desafiadores, que têm hiperatividade, provocando calma e quietude. Então é muito interessante você agregar a tua marca a um produto educativo que não estimula, um produto de tela, olha só o que eu estou falando, mas que não estimula as coisas ruins nas crianças. Esse é a proposta aqui do Uplay Junior. Então, só para comparar com o principal concorrente aqui, que não é nem mais concorrente agora, porque isso está realmente desclassificado, né? A Uplay Junior ela trabalha com outro foco. Enquanto o YouTube prega sexo, violência, depressão e ansiedade, a Uplay Junior fala em natureza, respeito, livros, amizade e outros valores interessantes para serem empregados para crianças. Outros problemas aqui. Propagandas, não temos propaganda no nosso produto. Ininterrupto, usabilidade pensada para crianças. A usabilidade do YouTube e seu conteúdo
é pensado em adultos e pensados em vender propaganda para vocês. Foco, então, em crianças de 0 a 4 anos, pais de crianças e avós que se preocupam com a saúde mental das crianças. O nosso produto, pessoal, todo ele tem curadoria, ou seja, algum adulto já viu aquele desenho, não é uma máquina, e já aprovou para estar ali. Onde é que ele roda? Celulares, iPad e também em computadores. Lá nos computadores, vocês podem, inclusive, fazer o download dos MP4, lá dos arquivos, para utilizar e até para mandar para amigos. Todo mês a gente disponibiliza alguns episódios sobre o formato de download, para dar a sessão definitiva, coisa que eu vou falar depois. Então, o pai pode entregar esse produto para o filho no automóvel, em casa, no restaurante, sem aquela sensação de que não sabe o que o filho está vendo e que está destruindo a cabecinha da criança. O Uplay Junior, ao contrário desses outros produtos, né, e outras plataformas, todo o conteúdo, como eu falei antes, tem curadoria e supervisão. Bom, encerrada a parte tributária, que eu prometi que ia ser rápido, né, menos de 5 minutos aí, a gente já concluiu a parte educacional, a parte vocacional e também a parte de engajamento do Uplay Kids. Esse Uplay Kids é o nosso primeiro produto que ele vai a varejo, tá? Ele vai a varejo no valor de R$ 41,58 por mês. Então, vocês podem cobrar de R$ 4,90 por mês, que é o nosso valor mínimo sugerido, até R$ 41,58. Vamos arredondar até R$ 39,90. Vocês podem criar planos, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar como é que faz isso lá no sistema. Lá no XC, lá no Ubisoft, lá no SGP, lá no MK, em qualquer outro Voale, qualquer outro sistema, ele é tranquilamente compatível. Por que ele é imune, então, aos impostos? Aqui falando de ICMS e ISSQN, agora em 2026, estou gravando esse vídeo em julho de 2026, e já a partir do mês seguinte, deixa eu me botar do lado aqui para vocês conseguirem ler, as obras musicais, pessoal, brasileiras, que é o caso do Uplay, eles têm imunidade tributária através do artigo 150 da Constituição. Ou seja, não pagam impostos, tá? Então, fonogramas e videofonogramas musicais, que é o nosso caso aqui, videofonograma, produzido no Brasil, com sessão definitiva, ou seja, o cliente pode baixar o fonograma e ver a partir da sua própria máquina, também, além de ver ele na web ou no aplicativo, ele pode ver também a partir do seu próprio player, o que caracteriza a imunidade à venda e a imunidade tributária, feita por artista brasileiro. Então, o Uplay cumpre todas as características. Então, a emenda constitucional número 75 de 2013 diz que, quando eu fizer o download desse produto, ele é imune a impostos. Ou quando eu puder fazer o download desse produto, que é o nosso caso aqui, ele é imune a impostos. Depois da reforma tributária, pessoal, que vai acontecer a partir de janeiro de 2027 até 2032, isso melhora ainda mais. Por quê? Vai sair o PIS e COFINS e vai entrar CBS e IBS. Entrando CBS e IBS, a imunidade dos fonogramas musicais brasileiros continua válida também no novo sistema tributário. Então, o artigo e a emenda constitucional, a lei complementar, ela está a degraus abaixo da Constituição Federal. Então, ela não mexe na Constituição Federal. Tudo que é imune hoje permanece imune a partir ou já no ano que vem. Então, os fonogramas musicais é uma estratégia muito boa para complementar um jornal, para complementar um e-book, para ter um produto imune diluído lá no plano de internet dos provedores, no plano de internet das operadoras, no plano de internet de mini operadoras, no plano de internet de vocês. No Simples Nacional, pessoal, existem duas economias. A primeira, troca do anexo do 3 para o 1, né? Vai dar uma economia aí, conforme a faixa do Simples e o faturamento, de R$ 1 a R$ 3 por assinante, e também o zeramento do ICMS, que vai dar também de R$ 1 a R$ 3 por assinante. Então, vamos dizer que seja 2 e 2. Vai dar uma economia aí de R$ 4 média por assinante. O uso do Uplay como produto digital, no regime normal, né, que eu vou falar agora,
ele traz para o assinante uma economia de até 70% do faturamento migrado. Então, se eu ia pagar R$ 3 por um streaming normal, ou por um curso, ou por um SVA de TV, ou por um SVA de música, com o Uplay eu vou pagar só R$ 1, eu vou ter 70% de economia sobre o faturamento migrado. Então, no Simples, eu tenho R$ 4 por assinante por mês, e no regime no lucro presumido no real, eu vou ter até 70% de economia do faturamento migrado. Migrei R$ 1 milhão para o Uplay, vou ter 700 mil de economia. Migrei R$ 100 para o Uplay, eu vou ter 70. É faturamento migrado, diferente do Simples, que é sobre o faturamento integral. Então, melhora demais essa parte que eu tenho créditos de CBS e IBS depois da reforma e não tenho débitos, que é o que acontece também para ICMS, quem está no lucro presumido hoje, ou quem está no real hoje. E para o Simples Nacional, eu tenho uma queda direta na alíquota. Então, o melhor dos dois mundos aqui. Então, eu tenho um encolhimento de 35% a 45% do DAS, utilizando o Uplay ou ajudando o Uplay no Simples Nacional. E no regime normal, eu tenho até 70% de economia sobre o faturamento migrado. É muita coisa, tá? Vamos dizer que eu migre R$ 45, eu vou ter uma economia de R$ 30. Sobre R$ 30, 70% do faturamento migrado, mais ou menos. Deixo de pagar 2/3 do imposto do faturamento migrado. Vamos ver como é que isso acontece no regime normal. O que a gente chama aqui de combo perfeito, depois eu vou entrar aqui, tá? Combo perfeito é comunicação, obviamente, né? Livro, jornal e o Play. Isso é o combo perfeito pós-reforma, vamos dizer assim. Já antes da reforma, agora já ainda funciona nesse meio ano que falta aí. Mas pós-reforma ele é perfeito, porque ele traz zeramento do CBS e do IBS sobre o faturamento migrado, desconto para quem é do lucro presumido, 75% no IR e 70% na contribuição social sobre o lucro líquido. Por conta de redução de base de cálculo de 32%, atenção, contadores, prestem atenção, para 8%. Como o Uplay é comércio e é exceção definitiva, ele pega uma base de cálculo 4 vezes menor. Olha, pessoal, que eu estou falando, 4 vezes mais. Tu paga R$ 10 de imposto de renda e de contribuição somados, tu vai passar a pagar R$ 3, tá? 2,50, desculpa. Tá? E se tu paga 10 de CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, tu vai pagar apenas R$ 3. Vai ter uma economia de 75 no IRPJ e 70 na CSLL, por conta da redução de base de cálculo do comércio para lucro presumido. Então, para quem é do lucro presumido, para quem vai sair do Simples, ou para quem está no regime do Simples e vai optar pelo crédito de CBS, IBS, crédito e débito, isso aqui é maravilhoso. Tu tem créditos na entrada, não tem débitos na saída. Isso aqui é maravilhoso para você, que é do Simples crédito e débito, que é do Simples também, e que é do lucro presumido e do lucro real também. Pena que o lucro real, essa economia aqui, você não pega por conta do valor não ser presumido, ser um valor em cima do lucro efetivamente apurado no período. Aqui eu fiz uma fragmentação de um plano de R$ 100, uma que eu gosto muito, onde eu preservo os pilares do planejamento tributário, da proporcionalidade. Para fins didáticos, pessoal, eu coloquei ali, ó, ICMS sobre o SCM, CBS e IBS integral sobre o SCM, 24 de livro. Já. Luciano, mas aqui não tem Uplay. Eu já vou chegar lá. Tá? Por que não tem Uplay aqui? Porque eu coloco o e-book e o jornal como as opções. Mas eu poderia botar o livro e o e-book, o jornal e o Uplay já nesse plano aqui, tranquilamente. Eu optei por fazer assim para fazer uma escada mental na cabeça de vocês. Vocês vão ter que aumentar os planos em 2027, tá? Não vai comportar essa carga tributária nova nos planos de 50, 60, 70. Todos os planos vão partir aí para cobrir os custos de vocês de no mínimo R$ 90, aí, tá? R$ 100 é um plano normal hoje em dia, um plano aí de 500, 600, 700 mega, vai ter que ficar nessa faixa. Com planos maiores, o que eu vou demonstrar aqui? Ó, aqui já apareceu o Uplay Júnior de o pacote de um fonograma, por exemplo, 4 com 10. Aqui, o pacote de 5 fonogramas, num plano de R$ 9. Já estou entregando a carta final aí para vocês. Colocar pacotes de fonogramas. Depois eu vou ensinar para vocês no final, por isso fica até o final desse vídeo. Plano
SCM, mais livro, mais jornal, mais Uplay. Se você tem um plano de R$ 119,90, 110, como eu mostrei aqui no slide anterior, ó, você já vai ser praticamente obrigado a utilizar mais um produto imune na saída. Então, jornal e aqui R$ 9 de play. Mas, Luciano, eu tenho plano de 130, de 140, como é que eu faço? Aqui, pessoal, ó, vai proporcionalizando o SCM e vai complementando a carreira com pacotes de fonogramas. Então, aqui um plano de R$ 130, onde eu tenho livro, jornal e o Play, mantendo os parâmetros iguais para todos no caso de livro. Pessoal, vocês não podem variar os produtos. Vender o livro para um, isso é crime tributário, tá? Vender o livro para um a 20, livro para outro a 30, é crime tributário. Tu está inflando artificialmente um centro de custo só para elevar o plano. Vocês têm que manter o preço do livro fixo. Qualquer argumento em contrário a isso está equivocado. Vai de encontro ao fisco. Isso aqui, o fiscal tem que abrir o planejamento tributário de vocês e ele fazer sentido. Isso que eu estou mostrando aqui faz sentido. Eu mantenho a proporcionalidade, eu mantenho o valor dos produtos iguais e eu vario simplesmente a quantidade de pacotes lá nos planos mais altos e eu vario o valor da porta. Então, eu faço tudo que a Anatel manda, tudo que o fisco estadual manda, tudo que a Receita Federal manda, preservando a minha imunidade. Sobre 49% aqui. Como eu falei, isso aqui é um exemplo didático para respeitar. Ah, o Luciano disse que tem que dividir assim. Tudo bem, dividir assim está certo, mas não é só assim que tu tem que dividir. Isso aqui é para fins didáticos. Depois o nosso time aqui pode ajudar vocês com o planejamento tributário para que ele faça sentido. Aqui eu criei 3 planos de Uplay para o produto de 110, de 120 e de R$ 130. Eu poderia criar um quarto para 140, um quinto para 150 e assim por diante. Como é que a gente faz isso? A gente pega primeiro a imunidade em todos esses produtos, livro, jornal e também os fonogramas imunes, troca todos os SVAs de serviço, não sei se vocês sabem, mas a partir de janeiro, todos os SVAs de serviço, música, streaming, TV, canal linear, curso, licenciamento de qualquer coisa aí, vão, suporte, assistência técnica, isso tudo vai ser glosado e vai ser cobrado CBS e IBS integral sobre esses produtos. Tá? Então, qualquer serviço, locação, qualquer outro serviço vai ser pago CBS e IBS integral na reforma. SCI, locação, suporte, assistência técnica, suporte premium, colocation, hosting, housing, representação comercial, diferença de margem, tudo isso vai ser cobrado IBS e CBS, com exceção do Uplay Júnior aqui, que não vai ser cobrado. Então, você tem uma economia de até 27,5, as alíquotas ainda não estão definidas, isso aqui é um chute que eu dei aqui, 26,5, 27,5, no faturamento do IBS e do CBS, tem uma economia, né? E no pós-reforma, uma economia de 17 a 23, no pré-reforma, desculpa, uma economia de 17 a 23 somente no ICMS. Depende do estado, é 17, Maranhão aí pode chegar a 23, Rio Grande do Sul e Santa Catarina 17, e alguns estados têm 18, 19, 20, por isso que eu coloco aqui 17 a 23%. Então, eu tenho uma economia no Simples pela troca de anexo, uma economia no Simples pelo zeramento do ICMS, uma economia no lucro presumido de 70% de redução de base de cálculo, uma economia no lucro real de IBS e CBS e uma economia no lucro presumido de ICMS e de ISS. Eu tenho economia em todos os regimes, então vale para qualquer um. Esse aqui é o combo perfeito, que eu vinha falando para vocês antes. Porta de telecomunicações, Digilivro para livros, Jornal Z para jornais e o Play para fonogramas imunes. Dá de graça o que tributa, por exemplo, o roteador, a locação de roteador que vai tributar, Comodata não loca mais, Comodata câmera, Comodata access point, Comodata cobertura Wi-Fi, Comodata suporte premium, Comodata assistência técnica e cobre pelos produtos imunes. IBS, CBS 0 em todos os itens. Então, um produto aqui com 4 itens, onde somente a comunicação vai pagar IBS e CBS. Então, na comunicação paga-se tudo e nos outros 3 itens não paga-se quase nada de
tributos. Restam só imposto de renda e contribuição, né, sobre os produtos imunes. Vocês já viram que no lucro presumido ainda tem desconto de 70% no IR, 75% no IR e 70% na contribuição social sobre o lucro líquido. Voltando aqui à fragmentação, aqui eu utilizei livro e jornal, aqui eu já utilizei um Uplay básico, aí, um Uplay normal, um Uplay com 2 fonogramas, 1 fonograma, aqui eu utilizei um pacote com 5 fonogramas, e aqui eu utilizei um pacote com 10 fonogramas, por exemplo, no caso do Uplay. Então, lá no produto, aqui que eu quero chegar agora, lá no RP, que é a cereja do bolo desse vídeo. Então, vocês que me aguentaram 20 minutos até aqui, vão se surpreender com isso aqui. Vocês vão criar lá no RP de vocês, lá no XC, 3 produtos para colocar junto com os livros e com os jornais. Um pacote 01 de vídeo fonograma musical, um pacote com 5 de fonogramas musicais. Isso aqui são exemplos didáticos. Os valores podem ser um pouco maiores, abaixo de 41 e 58, está tudo certo. Pode ser maiores ou pode ser menores. Eu utilizei aqui um esquadro, aqui uma tela, um quadro em branco para pintar para vocês. Mas vocês podem variar para cima ou para baixo, de acordo com o planejamento de vocês, esses produtos. E o produto 3, um pacote com 10 videofonogramas, totalizando R$15. Então, vocês criam 3 pacotes de produtos, 1, 5 e 10, por exemplo, ou 2, 7 e 11, a critério de vocês, certo? E o assinante vai ter a possibilidade de baixar e ser cobrado por esses produtos. Então, os pacotes vocês criam lá no produto RP, colocam junto com as notas, os demais parâmetros todos a gente informa, CST, CClass, tudo isso a gente informa para vocês colocarem a configuração lá no Uplay Junior e fazerem o ERP rodar para vocês. Bom, pessoal, acho que deu para ter uma ideia do que o Uplay Junior pode fazer. Vou deixar um último recado aqui. Se você tem mais de 200 planos, tá? Acima de R$110, acima de R$100, de R$110 para cima, se você tem mais de 200 planos, você é candidato a contratar o Uplay. Fala com a gente aqui na DigiLivro, que a gente vai colocar o Uplay e tu vai ganhar mais ou menos 1 para 20. Então, cada R$1 que tu gasta, tu economiza 20 em tributos e ainda tem um produto excelente para pais e avós aí, sobre o ponto de vista de engajamento. Se vocês me permitem, eu vou mostrar aqui o Uplay. Vou puxar aqui na minha máquina mesmo. Ó. Esse aqui é o nosso produto, tá? O nosso produto Uplay. Ele tem aqui os fonogramas musicais, que vocês vão ver agora. Ó. Então, tá aqui ó, os fonogramas, ó, tem, sei lá, centenas de episódios, aonde está aqui o nosso produto. Então, o assinante pode ser via aplicativo, estou usando aqui no computador, mas pode ser via aplicativo, pode ser via iPad, via celular, enfim, e estão aqui todos os fonogramas para vocês colocarem isso na... aqui já estou tocando um aqui, que agora vai incomodar aqui, mas eu estou tocando eles aqui para que vocês vejam como funciona os fonogramas musicais da Uplay. Então, tem centenas de produtos para vocês se divertirem aqui. Tá bem? Até a próxima, pessoal. Um abraço e fiquem bem aí. Até o próximo vídeo.